Dando continuidade ao nosso tema de eletroquímica, agora nós vamos abordar as reações de oxidação e redução e o experimento da pilha de Daniell, que foi muito importante para contribuir para o nosso entendimento sobre esses conceitos. Como já mencionamos anteriormente, as reações eletroquímicas são caracterizadas pela geração de um fluxo de elétrons no sistema. Porém, para que isso aconteça, espécies químicas vão perder elétrons, enquanto outras espécies vão ganhar elétrons. A esses processos denominamos oxidação e redução. A oxidação e a redução acontecem simultaneamente em uma reação eletroquímica. Porém, podemos analisar esses fenômenos de forma separada para compreender de forma melhor como eles ocorrem e por que eles ocorrem. A oxidação é a perda de elétrons por parte de uma espécie química, e a redução é o ganho de elétrons por parte da outra espécie química presente no sistema. A espécie que perde elétrons é chamada espécie redutora, ou agente redutor, pois ela tem a capacidade de fornecer seus elétrons para que a outra espécie ganhe. E a espécie que irá ganhar esses elétrons será chamada espécie oxidante, agente oxidante, pois ela irá se reduzir ganhando os elétrons de outra espécie química. Essas reações são chamadas de semi-reações padrão e podemos consultá-las em diversas fontes, incluindo nos livros didáticos fornecidos pela sua escola. Para ter um acesso mais fácil às semi-reações padrão, é pesquisar por essa tabela na internet. Basta pesquisar Electrochemical Series, PDF, e o primeiro site que aparece, podemos clicar. A tabela está disponível em PDF e é uma das mais completas que a gente tem hoje em dia para analisar todas as semi-reações possíveis das espécies químicas. Como vocês podem observar, ela é bem completa e tem várias páginas. Aqui uma reação do ferro, semi-reação de ferro, por exemplo. Para aprofundar os nossos conceitos sobre oxidação e redução, vamos recorrer ao experimento da pilha de Daniell. Daniell foi um cientista também da época de Galvani e Volta, que resolveu aprofundar seus estudos em eletroquímica e para isso realizou um experimento conectando uma placa de cobre e uma placa de zinco por meio de fios condutores a uma lâmpada, e essas placas estavam respectivamente imersas em solução de sulfato de cobre e solução de sulfato de zinco. Como vocês podem observar nessa ilustração, no experimento de Daniell também ocorreu que a lâmpada se acendeu, ou seja, houve geração de eletricidade por meio dessa reação que está ocorrendo aqui. Passado um tempo do início da reação, Daniell observou que a placa de cobre havia ganhado massa e a placa de zinco havia perdido massa, bem como a solução de sulfato de cobre havia ficado mais clara ao decorrer do tempo. Esse processo é explicado à luz dos fenômenos da oxidação e da redução, pois num processo eletroquímico, uma das espécies químicas irá ganhar elétrons e uma das espécies químicas irá perder elétrons. No caso, a espécie química que ganhou elétrons foi o cobre 2+, presente na solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre tem íons cobre 2+, e íons sulfato. Os íons sulfato não participam dessa reação eletroquímica, apenas os íons de cobre 2+. Para virar cobre sólido, como esse da placa, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, de onde vêm esses elétrons? Os elétrons vêm da placa de zinco, que perde elétrons, aumentando a quantidade de íons zinco 2+ em solução. Assim, o zinco sólido perde elétrons e se torna zinco aquoso, no processo de oxidação. Vale lembrar que essa estrutura ponte-salina não participa da reação eletroquímica, ela apenas ajuda a manter o equilíbrio de íons no sistema eletroquímico. Como vocês podem perceber, nós podemos representar a redução do cobre, o ganho de elétrons do cobre por meio de uma reação química. E podemos fazer o mesmo com a oxidação do zinco, representando a transformação do zinco sólido em zinco aquoso e a perda de elétrons por meio de uma reação química também. Essas reações são chamadas de semi-reações padrão, e elas vão nos ajudar a compreender quais espécies vão se oxidar e quais espécies vão se reduzir quando juntas. A região em que acontece a redução de uma espécie é chamada de cátodo.
E a região em que acontece a oxidação de uma espécie é chamada de ânodo. Fazendo uma revisão geral dos nossos conceitos, temos que uma espécie química que ganha elétrons sofre uma redução e é chamada agente oxidante. Pois é responsável por retirar os elétrons da outra espécie que sofre oxidação. E essa espécie que sofre oxidação é chamada agente redutora. Pois ela é responsável por reduzir a outra espécie. A redução e a oxidação são processos que acontecem de forma simultânea, mas que nós apenas olhamos separadamente para poder quantificar melhor esses processos químicos, já que é gerada uma diferença de potencial, que é a eletricidade produzida nessa reação eletroquímica. A região que acontece a redução é chamada de cátodo, a região que acontece a oxidação é chamada de ânodo. E frequentemente uma ponte salina é utilizada para equilibrar os íons em uma reação eletroquímica. E essa foi a nossa aula de eletroquímica de hoje. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato no Instagram Tópicos Química ou deixe seu comentário aqui. E obrigada e até a próxima!